Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Nossa convidada é a escritora Gaia Passarelli. Ela já estampou 27 países em seu passaporte. Publicou o livro Mas Você Vai Sozinha? Passou pela MTV, foi correspondente de viagens para várias revistas, editora do site BuzzFeed, cruzou alguns continentes de trem e navio cargueiro e atualmente escreve uma newsletter semanal onde destila crônicas e confabulações cotidianas, além de dicas culturais. A live da conversa estará disponível no YouTube, então vai lá, ative o sininho, curta e comente muito. Nós nos alimentamos dos seus comentários. Tem também as páginas do Instagram e do Spotify. Gaia, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, e você? Obrigado pelo ótimo. Convite, obrigado pela apresentação. Obrigado você pelo seu tempo e dividir suas viagens, suas histórias com a gente. Gaia, para começar então, literatura e viagem estão conectados para você? Por quê? Cara, estão super conectados e, inclusive, eu acredito que as primeiras grandes obras literárias, pelo menos no mundo ocidental, são, de alguma forma, narrativas de viagem, né? Se você pensar a Ilíada, a Odisseia principalmente, são narrativas de viagem. Então, assim, escrever sobre o mundo é uma coisa que vem muito, muito, muito lá de trás. E é algo que, como sociedade, a gente continua fazendo até hoje. Sim, mas tem uma coisa muito inspiradora, acho, de escrever enquanto está viajando. E isso gera aqueles clichês de tipo, o escritor que escreve no trem, o escritor que escreve em navio. Tipo Paul Theroux. Exatamente, total, inclusive sou muito fã. Acho que o Theroux foi o escritor que eu li que me deu esse estalo, tipo, putz, é isso que eu sou a fim de fazer. Super, ele foi super influente. Você embarcou num trem e escreveu alguma coisa ou... Não, eu viajei muito de trem, mas demorou. E tem uma diferença essencial que, assim, eu sou mulher, fazer viagens do tipo atravessar o continente africano sozinha de trem é mais difícil do que pro Paul Theroux, que além de homem é inglês, né? É britânico, então tem outro passaporte. E além do Paul Theroux, quem mais te inspirou? A Ilíada? É muito arrogante, tipo, citar a Ilíada, citar Homero, assim, logo de cara, mas sim, já li. E acho interessantíssimo, acho que todo mundo tinha que ler. Mas tem tem vários, cara, tem muitos escritores, mas principalmente homens, assim, isso é uma coisa estranha, mas tem uma escritora que ela não é exatamente de viagem, ela é correspondente de guerra, ela foi correspondente de guerra, a maior correspondente de guerra do século XX, chama Martha Gellhorn. Ela ficou conhecida por ser a terceira esposa do Hemingway. O que, cara, a mulher cobre todos os principais conflitos de guerra do século XX, mas fica conhecida como a esposa do Hemingway. o que é uma puta sacanagem. Mas ela tinha, além de um senso de humor brilhante, todo um talento para descrever personagens e lugares que vem da veia dela de repórter. Cara, tem um livro de narrativas de guerra dela, que agora eu até tenho aqui, mas eu tô esquecendo do nome. Em inglês tem um livro que chama Travels with Myself and Another, não tem em português, que são narrativas de viagem mesmo. Inclusive tem ela viajando com o Hemingway, mas ela não usa o nome dele, ela coloca é o Travel Companion, não fala o nome dele, que era uma forma dela também se afastar um pouco da figura dele, que é uma figura muito grande. Cara, tem um livro maravilhoso do Fernando Sabino, de narrativas de viagem. Tem vários. Mas eu separei um livro aqui que eu gosto muito, que é esse livro, o Viva México. Essa é uma edição da Tinta da China, que é uma editora portuguesa que tem aqui no Brasil, uma edição maravilhosa, de capa dura. E eu li antes de ir para o México e reli depois quando eu voltei, da Alexandra Lucas Coelho. E não é uma narrativa de viagem, é uma narrativa de lugar. Ela fala muito sobre o México, pega alguns locais, então os capítulos são divididos por estados mexicanos.
e aprofunda muito em questões culturais, sociais e políticas do México. E eu acho que o interessante da narrativa de viagem está sempre aí. Isso o Paul Theroux fazia muito. Explicar um lugar a partir da passagem por esse lugar, né? Sim, total. A intenção é que você esteja conhecendo o lugar através do olhar do escritor ou da escritora. O meu livro, no caso, não tem nada disso. Eu botei Mostra ele seu também. livro. Conta, para quem está ouvindo, como chama seu livro, quando você escreveu? Meu livro chama Mas Você Vai Sozinha. É um livro de crônicas de viagem. São pequenas histórias, são histórias curtas, né? Crônicas, todas reais. Às vezes eu tô sozinha e às vezes não. De viagens que eu fiz ao longo da vida, assim. Então tem viagem em 1997, tem viagem em 2015, o livro é de 2016. Ele não se propõe a ser um pensamento sobre a questão da viagem solo feminina, mas acabou entrando um pouco nesse universo, porque, por incrível que pareça, a questão da mulher que viaja sozinha desperta muito interesse. Sim. Tanto no sentido de mulheres que também querem viajar sozinhas e pensam em como, quando fazer, quanto na questão da curiosidade mesmo, de gente que o título do livro é isso, né? E essa pergunta mas você vai sozinha, não é só mulher viajante que ouve, acho que toda mulher ouve ao longo da vida, independente de situação social, idade, raça. Você vai sair à noite, vai pegar um ônibus para ir para a faculdade. Total. Você vai no cinema, nossa, mas você vai sozinha, causa um estranhamento. Sim. Mas o livro não aprofunda nenhuma discussão nesse sentido, são só histórias minhas, algumas engraçadas até, de coisas que eu vivi em várias partes do mundo, na Escócia, na Índia, em Portugal. Então ele é bem leve de ler, no final de cada crônica tem umas dicas de viagem para a mulher que for conhecer o mesmo lugar. Bacana. E esse livro são narrações de algum diário que você manteve, ou são reportagens que você fez para revistas? Você escreveu já durante, depois? Ele vem de cadernos que eu escrevi ao longo da vida. Uma ou outra história eu escrevi depois, eu puxei da memória e escrevi, mas são 16 histórias, acho que 14 são coisas que eu fui escrevendo enquanto eu estava literalmente viajando. Eu tenho esse hábito do caderno, nem toda escritora ou todo escritor tem, mas muitos e muitas têm. Eu, inclusive, durante a quarentena, né? Durante a pandemia, quarentena para alguns. Quarentena para alguns, eu tenho escrito muito. Acho que eu já preenchi, sem brincadeira, uns 20 cadernos. E não estou viajando, estou escrevendo de casa. Sim. É um pouco tedioso, diário de bordo. Todos os dias são meio iguais, não acontece muito nada, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo muita raiva, né? Então tem muita coisa para colocar. Mas respondendo a tua pergunta, a maioria das histórias são coisas que eu fui escrevendo enquanto eu estava viajando, e depois, quando eu fechei o contrato do livro, o trabalho foi de voltar nesses cadernos que eu guardo, reencontrar essas histórias e escrever de uma forma mais profissional, assim. Bacana, muito legal. E, Gaia, sobre o café da manhã, né? Você comentou antes que toma 2 cafés da manhã por dia. Como que é Às isso? vezes. Você acorda cedo, você substitui o almoço? Como que é a sua rotina? Nem sempre tomo 2 cafés da manhã, mas acontece muito quando eu tô viajando, de eu tomar café da manhã de novo, porque eu gosto muito do café da manhã, é minha refeição preferida do dia. Aliás, eu nunca ouvi alguém falar que, tipo, minha refeição preferida do dia é o almoço. Tem. A refeição preferida das pessoas é o é jantar, o café da que manhã. Você pode beber, e o café da manhã que... Mas você pode beber no café da manhã também, se Depende. você estiver de quarentena em casa, ninguém tá vendo. Você não precisa contar pra ninguém, você não sabe o que tem na minha xícara, no meu copo, né, no caso. Mas eu acordo muito cedo, tem dias que eu acordo 5h30, quando eu acordo tarde, eu acordo às 7. Gosto muito de acordar cedo, acho que o dia rende bem e, sei lá, quando é 10 da manhã eu já fiz uma porção de coisas.
Não me sinto naquela obrigação de continuar fazendo coisas até 9, 10 da noite, depois do horário de trabalho, né? Do horário comercial. Porque, putz, eu já fui produtiva de manhã. E é o horário que eu escrevo melhor. Mas você acorda para escrever, então? Cara, eu acordo meio para acordar. E acabo escrevendo de manhã, porque é um horário que eu ainda não fui interrompida pela rotina, sabe? Coisas do tipo pagar conta ou entregar um freela. Eu não tô fixa agora, eu tô só freelando. Meu pensamento ainda não foi atropelado por essas coisas mundanas, assim. Então, é o horário que eu consigo escrever bem. Se eu não tiver inspirado para escrever, eu não tiver com vontade de escrever, que acontece, é um horário muito bom para ler também. Porque sinto que o dia ainda não começou, eu consigo ler 2 horas direto sem ser interrompida, então isso é bom. Mas significa que normalmente eu como alguma coisa assim que eu acordo e depois eu posso comer de novo. E o que você come? Você faz café, você faz chá, o que acompanha? Eu faço café, eu sou muito do café. Faço café assim, eu moo o café de manhã no moedorzinho. Manual? Manual, tem um moedorzinho manual desse tamanho, assim, que eu moo uma porçãozinha pra mim. Parece uma coisa muito fresca, né? Tipo, moer o próprio café. Mas, bicho, na real, leva, segundos. É uma parada muito fácil. E fica muito, muito, muito mais gostoso. Só o aroma que solta ali já começa, já te acorda, né? Aí normalmente eu acordo e eu só tomo um café com uma coisa tipo um ovo cozido, alguma coisa assim, para meio só forrar o estômago, e aí no meio da manhã eu vou comer algo mais gostosinho, por estar com vontade de comer, mas eu demoro um pouco para ter fome. Aí eu posso comer, hoje, por exemplo, eu fiz torrada com manteiga e mel, que é uma coisa que meu avô me ensinou a fazer, então me lembra meu avô. Misturar a manteiga com mel em cima da torrada, assim, é uma coisa muito gostosa. Mas às vezes, sei lá, eu como muito cuscuz de manhã, cuscuz com manteiga. Que tipo de cuscuz você faz? Cuscuz de milho, o cuscuz nordestino amarelinho, que você deixa de molho na água um pouquinho, depois você coloca na cuscuzeira e fica pronto em 3 minutos. Aí você pode colocar uns pedaços de queijo, tipo queijo coalho, que é... Aliás, acho que o café da manhã é perfeito. Café preto com então, cuscuz e queijo coalho. Café preto com cuscuz e queijo coalho. Pô, nem tem receita pra fazer cuscuz, cara. É só você deixar ele hidratar na água um pouquinho e depois colocar na cuscuzeira. Se você não tiver cuscuzeira, você pode usar qualquer outra coisa que use vapor. É tipo, muito, muito, muito fácil. Leva minutos. E eu, falando agora, eu fiquei com fome de novo. Acho que eu vou almoçar cuscuz, inclusive. Mas apesar de paulistana, eu não sou muito adepta do pão com manteiga na chapa. Apesar de ser muito gostoso. Não, eu não entendo esse fetiche do paulistano com o pão com manteiga na chapa, cara. Acho o café da manhã meio basicão, assim. Dá pra ser mais gostoso que isso. Sim, pode ter mais contrastes, pode ter mais gordura, pode ter um bacon, um ovo. Bacon. Bacon lembrou o café da manhã norte-americano, aquele café da manhã de diner, né? Que é o meu café da manhã preferido no mundo. Aquela panqueca fofinha, né? Aquela panqueca chatinha que a gente faz, aquela fofinha, com maple, bacon, ovo mexido, putz, uma geleia de alguma coisa. Você pode comer um desse e ficar 3 dias sem comer, que seu corpo tem calorias suficientes para continuar funcionando. Acho muito gostoso, com um copão de suco de laranja desse tamanho, assim. Legal, não, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque você cobriu muitos festivais culturais e de música pelos Estados Unidos, você cruzou praticamente os Estados Unidos, né? A primeira imagem que me vem na cabeça dos Estados Unidos é o diner, assim, pela minha juventude, minha adolescência, pela série Seinfeld, que eu amo, assisto até hoje, todo ano eu revejo, e a abertura de Pulp Fiction do Tarantino, né, o casal ali em cima do sofá do diner. E como que é isso? Passar horas tomando aquele café coado infinito que te trazem sem te perguntar, só enchem sua xícara, é assim mesmo? É igual nos filmes? É assim mesmo. E aquele monte assim de caloria, o que mais você pode comer? E aquele monte de caloria, cara, umas coisas tipo torta de limão, torta de morango, torta de blueberry, foi uma frutinha que a gente não tem no Brasil aqui, que custa muito caro. O famoso mirtilo, né? Mirtilo, que aqui é muito caro, mas, enfim, no hemisfério... Torta de maçã, sempre tem muito. Mas, assim, eu viajei muito para os Estados Unidos a trabalho, sempre de forma meio pontual. Então, eu não tenho... Maçã Twin Peaks, né? Maçã Twin Peaks, que tem muito café também. E eu sempre... Você revê Seinfeld, eu revejo Twin Peaks sempre, acho que é a minha série preferida.
E ele O sempre... que você achou da última temporada? Achei absolutamente espetacular, maravilhoso. Muito bom, né? Tudo que eu Incrível. podia esperar. Que Do ano bom. retrasado não, acho que faz mais tempo, acho que é Faz mais 2018, tempo? né? 2017. É que o tempo tem passado muito estranho. Não, os últimos né? 2 anos eu perdi a noção de tempo e lugar. Eu estou... Também. Nunca sei direito quantas coisas aconteceram. Mas eu acho muito doido que ele fala, tipo, ele bebe café, né? Ele sempre, que café maravilhoso. E a lembrança que eu tenho do café nos Estados Unidos é de ser sempre um café muito meia boca. Estados Unidos, Mas é meia interior boca dos mesmo? Estados Unidos. É ruim? Então, É fraco? Qualquer coisa, é fraco, é meio chá, serve nos negócios desse tamanho. Eu não gosto. O nosso café aqui é infinitamente melhor. Mas, assim, os Estados Unidos também é um país peculiar, né? Porque você tem os Estados Unidos, aí você tem Nova York, que não é Estados Unidos, é Nova York. É mais específico. Você tem, sei lá, São Francisco, Los Angeles. Não é Estados Unidos, é São Francisco e Los Angeles. Não parece com nenhum outro lugar. Sim. Mas você vai pro, sei lá, eu viajei pelo Texas, eu viajei pelo Tennessee, eu viajei para Portland. São outros lugares que sempre que tem as suas culturas mais específicas, né? Um país muito grande, assim como o Brasil, né? O estado de São Paulo não é igual ao estado do Amazonas. Os Estados Unidos também tem isso. No entanto, essa cultura do diner, do lugar meio de beira de estrada, ou que faz parte da vizinhança, que todo mundo vai, que a comida é meia boca, mas é comfort food também, Sim. Sempre tem aquela xicrona de café, isso eu encontrei em todos os lugares. Mas se você vai para São Francisco ou para Nova York, são cidades que têm uma cultura de café mesmo, muito forte, de bom café que vem de várias partes do mundo. Cafeteria. Não Cafeteria, diner. isso, Igual a gente também tem, aqui em São Paulo também tem muito, né? Mas eu acho que aqui a gente tem a vantagem de ter café, plantações de café próximas, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Os Estados Unidos não tem isso, os Estados Unidos importa café. Você frequenta bastante cafeteria em São Paulo? Frequentava muito, um dos meus ambientes preferidos na cidade, até para dar uma saída de casa. Eu fui freela há muito tempo, fiquei quase 10 anos sendo freela, trabalhando de casa, e esse ambiente da cafeteria sempre funcionou meio como um respiro, assim, tipo, preciso sair de casa um pouquinho, eu vou tomar uma xícara de café em outro lugar. Bacana. E aí... Acho que a cafeteria ideal é aquela que é perto da sua casa. Não necessariamente que tenha o melhor café, mas a cafeteria do bairro. Tipo, vou ali no café tal, que é aqui pertinho, 5 minutos, só passar umas horinhas lá. Legal. E não tem torta de mirtilo, mas tem a melhor coisa do mundo, que é pão de queijo. Sempre tem pão de queijo. Inigualável pão de queijo. Inigualável. Aqui, um pãozinho de queijo que tá me acompanhando nesse momento. Adoro, cara. E sabe que a coisa do pão de queijo sempre foi uma decepção pra mim, porque eu gosto muito de pão de queijo, acho que é meu snack preferido do mundo. E todas as vezes que eu recebo amigo ou amiga gringa aqui no Brasil, eu tipo, experimenta aqui o pão de queijo, olha só que coisinha maravilhosa. E eles não ficam tão impressionados. Eles tipo, legal. Mas Mas você não achou, valor assim, afetivo muito pra gente. A melhor coisa é um valor afetivo pra gente. Total. E como que você traduz esse pão de queijo em francês, ou espanhol, ou inglês? Em inglês é cheese bread. Cheese bread. Literal. Literal. Não é exatamente um bread, né? Porque não tem glúten. Mas, enfim, eu acho perfeito. Eu, por mim, comia pão de queijo absolutamente todos os dias. Eu tento economizar para não gastar, assim, mas sempre tem um pão de queijo congelado no congelador para fazer. Que bom, que bom. E Gaia, você viajou também bastante pela América Latina, né? Você conseguiria dizer algum café da manhã de respeito, assim, incrível, inesquecível? 2, mas o México tem chilaquiles. O que é o chilaquiles? Explica para quem está escutando. Você conhece chilaquiles também, então vê se eu tô lembrando de leitinho. Chilaquiles são uns pedacinhos de massa com molho, com ovo mexido e com pimenta, que você pode jogar coentro fresco por cima, porque o México tem essa coisa maravilhosa. Qualquer lugar que você vai, em cima da mesa tem sempre os potinhos de molho de pimenta, de limãozinho cortado e de coentro fresco, porque tudo fica melhor com pimenta, coentro e limão, cara. Não, ainda mais jogando em cima, assim. Então chilaquiles é isso, e o México consome muito o ovo, né? Eles comem muito, muito, muito ovo. Achei isso maluco, assim, apesar de ser um país fácil para quem é vegetariano,
tem muito vegetal, tem muita opção de fruta, tem muito legume, tem muito tudo, mas acho que para veganos é um pouco mais difícil, porque tem muito queijo e tem muito ovo. Mas, enfim, e o outro lugar é a Colômbia. A Colômbia tem arepas de café da manhã, eu adoro arepas, acho uma delícia. Arepa é um disquinho de farinha de mandioca frita que você pode misturar você pode rechear com várias coisas. Pode ser desde tipo abacate temperado até pedaços de carne de porco ou queijo, come-se muito com queijo. Delícia. E em partes da Colômbia, o café, bom, eu fiquei na Colômbia, só fui para a Colômbia uma vez, eu fui para Medellín, fiquei uma semana, gostaria muito de voltar. Medellín tem uma cultura de cafeteria muito forte, é um dos principais produtos de exportação da Colômbia. Tomei muito café bom, muito café bom. Voltei com um monte de pacotinhos de café para casa, assim. Eu acho que eles entenderam essa coisa de gourmetizar o café como produto de exportação muito antes do Brasil. E agora tem o café tosco do dia a dia ali também, que todo mundo toma, igual a gente tem aqui. Café queimado. E eles têm uma coisa chamada água de panela, que é muito peculiar, que é... Como que chama o nosso doce de cana, de açúcar de cana? Enfim, torrão de açúcar de cana diluído em água quente para tomar de manhã, uma coisa das regiões frias, assim, como você pode imaginar, super, super, super doce, não é uma bomba calórica, mas uma comida de dia a dia, assim, muito gostosa. A Colômbia tem uma comida muito, muito, muito rica. Tem uma variedade de frutas que a gente não tem aqui, tem muitos frutos do mar, enfim, e tem essa cultura do café muito forte também. E de manhã também nas arepas pode colocar frutos do mar? Manhã também, não. De manhã é meio arepa com queijo, café, chocolate quente, eles têm muito chocolate. Uma coisa do México também, de tomar chocolate quente de manhã ou de tarde, mas não o chocolate quente nem sempre é feito com leite, às vezes ele é feito com água e farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa ralada, eles misturam com a água até a água engrossar, os bloquinhos de chocolate que dissolvem na água quente, e muito tempero, muita canela, muito cravo, noz moscada. Nossa, é espetacular, isso eu nunca encontrei aqui. Meio que um chai de chocolate quente, seria? Meio que um chai de chocolate, assim, apesar que o chai vai leite, né? Mas eu digo pelas especiarias, pelas especiarias. Tem muita especiaria que veio da Índia para o México e muita especiaria que a gente consome que são originalmente mexicanas, não são indianas. Tem meio essa briga entre os continentes, assim, entre os países, desculpa. E quando você viaja, você costuma trazer tempero também, especiarias? Nossa, muito. Acho que quando eu viajava, porque faz muito tempo que não viajamos e não sabemos quando vamos viajar de novo, trazia muito, sempre tentar trazer café e coisas de comer, né? Especiarias também. Eu passei um mês no Kerala, em 2014, que é o principal... Cara, que é o estado das especiarias, é a região das especiarias da Índia, né? Então tem... as montanhas de cardamomo, montanhas de canela, essas especiarias vêm de lá. Voltei com a mala cheirosa, assim, um monte de coisa. Depois de um mês, tudo começa a meio estragar, né? Então você fica um mês cozinhando um monte de coisas super aromáticas, assim, para poder usar. Eu sempre trazia isso, muito livro, muito mala café perfumada. E muita coisa de comer. Mala perfumada. Uma vez eu trouxe os queijos também da Holanda, que eu cheguei aqui e tinha estragado tudo, foi bem deprê. Gaia, você contou uma história bem legal de um senhorzinho em Porto Williams, na Patagônia, que ele te deu café em pó dentro de um pote de margarina, né, para você fazer um trajeto de navio cargueiro. O que aconteceu e como que é viajar num navio cargueiro? Como funciona isso? Eu fui para a Patagônia no comecinho de 2017 e foi uma viagem que eu quis fazer para fazer sozinha, sem ter trabalho envolvido, porque eu vinha de um período de viajar a trabalho e eu queria fazer uma viagem que eu não tivesse nenhuma responsabilidade. Tipo, eu não preciso narrar isso aqui para ninguém, não preciso escrever nada sobre, não tenho que entregar nada. Eu recebi uma grana, foi o meu primeiro acerto do livro, né? Recebi tipo, um dinheiro legal, assim. Falei, cara, eu vou passar um mês viajando sozinha, me esqueçam. E fui para a Patagônia meio sem planejar.
meio sem planejar, não. Eu comprei a passagem de ida e de volta. E aluguei um lugar, um quarto em Ushuaia, né, que é o extremo sul da Argentina. Falei, e de lá eu vejo. E já fora de temporada, né? Abril, isso era começo de abril. Abril ainda não é mais a temporada de verão, mas ainda não começou a temporada de inverno. Mas o clima como que é em abril? Já tá muito frio, esfriando rapidamente, eu sentia esfriar a cada dia, assim. Só que tá tudo vazio. E também as coisas fechadas, os lugares já estão fechando. E eu fiquei hospedada nesse quarto, que ficava embaixo da casa desse senhorzinho, e todos os dias de manhã eu tomava café da manhã com ele, na cozinha da casa dele. E ele, um apaixonado pela Patagônia, todos os dias de manhã ele abria mapas. Você pode ir daqui para cá e pode fazer tal coisa. Ele achou legal que eu não tivesse plano e que ele podia me ajudar a fazer meu plano. E ele queria muito que eu fosse embora também, que eu não ficasse lá o mês inteiro. Pra ele poder fechar, ir viajar e fazer as coisas dele, porque afinal de contas eu estava fora de temporada. E ele que me deu esse toque do cargueiro. Ele falou, olha, se você for, vai sair o último barco, no final dessa semana, vai sair o último barco de Ushuaia para Porto Williams. Porto Williams não é mais Argentina, é Chile. E de lá você pode pegar o cargueiro dessa empresa aqui, que vai passar pelos fiordes todos, os fiordes patagônicos lá embaixo, e vai te deixar em Puerto Natales, que já é lá em cima. De lá eu posso ir de ônibus ou alugar carro, posso ir para outras partes da Patagônia chilena. E eu achei genial, tipo, caramba, viajar de cargueiro, vambora, nunca fiz isso, né? E ele me ajudou, telefonando para a empresa em Porto Williams, para fazer uma reserva para mim, descobrir quanto custava e tal. E no último dia, e a gente fazia isso todo dia de manhã, junto, programando meu dia, programando minha viagem, o que eu ia fazer, tomando café puro e comendo. O café da manhã dele era pedaços de pão que ele comprava, que alguém fazia ali em Ushuaia, pão fresco, caseiro, só com azeite. Que delícia. Eu achava absolutamente delicioso, assim. No último dia, quando eu tava indo embora, ele foi me levar, muito gentil, foi me levar até o lugar onde eu ia pegar o barco e separou para mim um potinho de margarina usado com um pó de café e um coadorzinho de pano. Falou, tudo muito legal lá na Patagônia chilena, mas os chilenos não tomam café, eles tomam chá preto, então você não vai ter o seu café. Para você poder ter o seu café, tô te dando aqui, daí você mesmo prepara. E eu passei 3 dias, não foram 3 dias inteiros, foram entre 2 e 3 dias no cargueiro, comendo pão, queijo, chocolate que eu tinha levado e coando meu próprio café na cozinha do cargueiro, assim, com os marinheiros. Foi uma experiência muito legal. E viajar de cargueiro, o que é? Mas você paga uma passagem? Você paga uma entrada. Eu achava que era mais exótico, assim, tipo. E na verdade é um meio de transporte que as pessoas usam em áreas. É um ferry. É um ferry, exatamente. Então tinha moto, tinha carro, tinha container carregando realmente produtos. E é usado principalmente pelas famílias dos homens que trabalham na companhia transportadora, porque eles viajam de graça ou por um preço muito baixo. Então é um tipo de viagem barata, pouco confortável, mas ainda com um certo nível de conforto. Eu estava preparada para ficar deitada numa cadeira dura e, na verdade, eu tinha uma poltrona que deitava bastante confortável, acolchoada, uma mantinha e banheiro limpo para usar. Era basicamente Quanto tempo isso. Foi? Assim. Cara, era para ser uma viagem de menos de 24 horas, mas logo no começo, um dos motores do barco, do ferry... eram 4 motores e 2 quebraram ao longo da viagem, então a viagem demorou mais. Mas é isso que faz a viagem ser mais legal. Né? E na verdade estava tudo bem também. Falou, vai demorar mais, parece que era uma coisa comum, ninguém se abalou muito, então vai demorar mais. E assim, tem comida, tem água, ninguém vai passar fome, tá tudo bem, porque tem café da manhã, almoço e jantar todos os dias, um bandejão bem básico, assim, tipo... sopa, pão, arroz e peixe ensopado. De Delícia. Café da manhã, chá preto, um café horroroso, ainda bem que eu tinha levado meu, que você ganhou. E uns pedaços de pão e manteiga, assim.
Ótimo, que bom. E Gaia, você, claro, é muito fã do rock britânico, né? Mas você odeia o café da manhã em inglês? Por quê? Acho horrível, detesto, acho muito ruim, nunca me conformei. Queria gostar, porque acho que o país que eu mais gosto de viajar no mundo é a Inglaterra, a Escócia. Fiz uma viagem adorável pela Escócia, eu queria muito repetir e gosto muito da comida nas outras refeições e da cultura, principalmente da música. E são países com uma história muito antiga, que eu acho, enfim, sempre interessantíssimo, e com uma cultura literária muito forte também. Sim. Tem várias coisas na Grã-Bretanha que eu adoro. O café da manhã não é uma delas. Café da manhã não é delas. Ah, bicho, eu não me conformo com a ideia de comer feijão doce de manhã junto com umas... Full English com Marmite, pra mim é incrível. Não. Acho ruim. A única coisa que eu gosto é umas torradinhas com manteiga, scones, né? Scone é uma coisa muito britânica, e chá preto. Eu gosto muito do chá também, além do café, eu gosto muito de chá. Mas assim, aqueles tomates, uns cogumelos fervidos que vêm juntos, tipo, nossa, acho horrível. E quem ganha na música, Inglaterra ou Escócia? Eu acho que a Inglaterra tem mais banda. Talvez só por isso, assim, a Inglaterra tem mais banda, mas eu gosto muito da Escócia também. A Escócia tem um problema com o sotaque, né, que é mais difícil, assim. Mas a Escócia tem uma das minhas gravadoras preferidas, que é a Creation. Cara, tem o My Bloody Valentine, né, tem o Primal Scream, mas porque a Inglaterra tem o Bowie, e o Bowie é o meu artista preferido de todos, assim. Então já ganha de longe. Você estava me contando que fez uma viagem de 2 semanas entre Manaus e Roraima com seu filho, né, de barco. Como que foi isso? O que vocês comiam? Quanto tempo durou? Isso foi... Eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Acho que 2015. Isso foi um convite de uma empresa que chama Caterre, que faz essas viagens. Eles fazem uma coisa de turismo social muito interessante, assim. Então, a pegada da Caterre é levar os turistas, e na época o grosso do turismo deles era estrangeiros, pouquíssimos brasileiros. E eles me convidaram para escrever sobre justamente que eles estavam querendo divulgar mais no Brasil. O que acontece é que viajar para a Amazônia, fora do esquema mochileiro, assim, e lá o esquema mochileiro é meio duro, você tem que estar preparado para lidar com muito mosquito, trajetos muito longos de barco, situações meio brutas, assim. O lance é que viajar por lá é meio caro, porque tudo tem um preço, tudo tem que vir de algum lugar, tem muito combustível. As distâncias são longas. As distâncias são imensas. Então tinha muito isso deles ouvirem muito do turista brasileiro, tipo, mas por esse dinheiro eu vou para Paris. Tipo, tá, mas você também pode ir para Roraima, você também pode ir para o Brasil. Claro. Inclusive é importante ir para o Brasil. Mas daí eu levei meu filho, e a viagem era sair de Novo Airão, que é 3 horas de carro para cima de Manaus, e viajar até o Parque Estadual do Xixuaú, que é já no território de Roraima. E, bicho, é muito longe. Muito longe, demora muito para chegar. O Brasil é muito vasto, né? E o lance era ir parando em comunidades ribeirinhas. Que legal. Não necessariamente comunidades indígenas, mas comunidades ribeirinhas que vivem do Amazonas, né? Que vivem da região amazônica, e sempre parando e entrando na casa das pessoas, de líderes comunitários, lideranças religiosas também, e conversando com as pessoas, assim. E a Caterre tem um trabalho muito legal de tudo que é consumido no barco vem dessas comunidades. Então, a farinha de mandioca, uma imersão. O peixe que a gente está comendo, a farinha de mandioca que a gente está usando, tudo vem dessas comunidades. Então, é muito interessante de ver como o barco vai parando para comprar diretamente do pequeno produtor, fazer o descarte correto de lixo, até chegar no Xixuaú,
E lá tinha uma vivência numa escola, então também foi interessantíssimo, principalmente por estar com meu filho, para ele ver, tipo, cara, olha como essas crianças vão para a escola, sabe? A perua que busca elas na escola de manhã é um barco que vai buscando as crianças nas suas vilas, leva para a escola, eles passam o dia inteiro e depois leva de volta. E, enfim, foi uma vivência muito, muito incrível, assim, e tinha a parte da comida também. E acho que foi daí que eu comecei a achar que o café da manhã em São Paulo é meio apressado e meio pobre em matéria de valores, porque, cara, o café da manhã no Amazonas tem peixe, tem fruta, tem queijo, tem tapioca feita de vários tipos, porque o ingrediente mais brasileiro de todos é a mandioca, né? A mandioca está presente em todas as regiões, Sim. em todos os estados, de diferentes formas. E de todas as formas, claro. E tem o açaí lá, que é consumido de um jeito totalmente diferente do que a gente consome aqui. Então, e frutas que a gente não tem aqui, não vai ter. E, enfim, voltei meio apaixonado. Todo mundo que vai para o norte do país volta meio impressionado e meio apaixonado pela comida, né? Porque a comida é muito rica. Imagino, que delícia. E, Gaia, você indica algum autor para levar em viagens solo? O que você quiser, na verdade. Eu gosto muito de ler quando eu ia viajar, quando eu for viajar de novo. Eu gosto muito de ler antes, faz parte da minha preparação para viagem, ler sobre a cidade. Eu sou colecionadora de guia de viagem, né, em papel mesmo, livro, gosto muito. Mapas. Adoro mapa. Tem um aí atrás. Da onde tem isso mapa? É um mapa mundi antigo, de 1500 e pouco. É uma canga, transformei num fundo para parede que era toda branca. Mas, assim, eu gosto muito de ler, isso é uma dica que eu sempre dou, eu gosto muito de ler ficção passada nos lugares que eu vou visitar, porque sempre tem algo de verdadeiro na ficção, né? Então, é uma outra forma de aprender sobre os lugares para onde você está indo. Talvez por isso que eu tenha achado tão interessante viajar para a Inglaterra, para a Escócia, porque tem muito material para ler. Mas se você pensar na América Latina, tem também, né? Tem grandes autores mexicanos, autores colombianos. Cortázar, então, você pode, Pablo... você pode usar aquele clichê do Lê Garcia Marques antes de ir para Colômbia, foi uma coisa que eu fiz. E funciona muito bem. Funciona muito bem, porque você entende várias coisas sobre a cultura do lugar quando está lendo um autor de lá, né? E a gente também tem uma playlist no Spotify, né, chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para adicionar nela. Que música que você deixaria? Rapidinho, eu só lembrei agora o nome do lance de cana-de-açúcar que eu estava tentando lembrar, que é rapadura. Imagina esquecer o nome da rapadura, que absurdo. Mas que na hora que você falou, eu pensei em garapa, porque eu sou do interior, garapeiro. Mas tá ali, né? Tá ali, rapadura. tá junto. Mas, enfim, desculpa pessoas, porque minha cabeça também tá funcionando muito mal durante a pandemia. Mas aqui vai direto. Mas a música é Sunday Morning do Velvet. Eu gosto. Velvet, acho que é a minha banda preferida. Velvet Underground, a minha banda preferida. Isso foi um gosto tardio. Eu só comecei a gostar muito de Velvet de uns anos pra cá. Acabou se transformando numa banda que meu filho gosta muito também. E, enfim, é a banda que serve como inspiração para todas as outras bandas que eu gosto. Então, acho que é natural que eu fosse chegar nela em algum momento. E, enfim, acho que Velvet essa música especial, eles conseguiram captar muito bem essa coisa de clima de manhã, assim, de manhã gostosinha, com um pedacinho de sol batendo, tem uma parada, né, tem um lado quase melancólico, assim. Sim, total. E é uma música que eu ouço muito. Então, essa é a minha contribuição com a playlist. E entre Velvet e Bowie? Putz, pra quê? Pra que escolher, né? Não gosto de fazer essas escolhas, não. Mas o Bowie. O Bowie, porque o Bowie tem mais discos. Tem mais discos. Muito bom. Gaia, obrigado mesmo. Obrigada pelo seu tempo, Guilherme. pelas Prazer histórias, falar com por você. tudo. Foi super legal. E, pessoal... sigam, curtam, comentem nas redes sociais, Projeto Break, no YouTube, Instagram e Spotify. Um abraço e até a próxima.